E não importa quem for, se é príncipe, se é rei, se é rico, se é pobre, todos estão na mesma situação. E sem a ajuda de Deus, nada eles podem fazer para nos socorrer ou para se socorrer a si mesmo. E a realidade de todas essas pessoas é uma só. E o salmista coloca isso no versículo 4. Sai-lhes o espírito e eles se tornam um pó. E nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. A morte é algo que todos nós compartilhamos com igual. E por causa desta realidade, muitas vezes, nós nos deparamos com situações onde nós buscamos auxílio e acabamos nos encontrando sozinhos, abandonados. No homem não há socorro, porque o próprio homem em si é carente de socorro. Se todos, diz um filósofo, se todos estão no fundo do poço, como é que alguém pode puxar outro para fora do poço? É dura essa realidade, mas essa é a realidade de todos nós, e nós sabemos muito bem disso. Da onde vêm as nossas maiores frustrações, as nossas maiores decepções? Algo que nós também muitas vezes fazemos na vida do próximo. Frustramos e decepcionamos. Por isso, esse auxílio de socorro e salvação não pode vir do ser humano. Mas se ele não pode vir do ser humano, da onde ele vem então? E o salmista nos responde: a nossa esperança está no Senhor, porque o Senhor socorre o necessitado, e nele há salvação. O salmista chama de bem-aventurado, ele chama de feliz a pessoa que coloca a sua esperança em Deus. E por que é feliz? Por que é bem-aventurada a pessoa que coloca a sua confiança, a sua esperança, a sua vida nas mãos de Deus? Porque nele se encontra socorro e salvação. Ao contrário dos seres humanos, que nada podem fazer para ajudar um ao outro por causa do seu pecado, Deus, meus amados irmãos, merece a nossa total confiança. Nós podemos colocar a nossa confiança em Deus, porque primeiro, é Ele quem fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e é Ele também que mantém para sempre todas as coisas por meio da sua fidelidade. Meus queridos, como Criador, Deus, Ele se utiliza de toda a sua criação, ou seja, Ele se utiliza de todas as pessoas que estão ao nosso lado para poder nos socorrer, para poder nos dar segurança. Por isso nós colocamos a nossa confiança em Deus. E esta confiança, ela está firmada não sobre nós, não sobre as nossas ações, e nem mesmo sobre aquilo que podemos oferecer de bom para Deus. Estávamos ainda há pouco conversando, sobre algumas pessoas que colocam a sua fé e a sua esperança em coisas externas, como por exemplo roupas. Se eu não estou bem vestido, eu não tenho a salvação. Se a minha gravata não tem o tamanho certo, então eu perdi a salvação. Se o meu vestido não alcança a canela, então eu já estou no inferno. Meus amados irmãos, se a nossa esperança estiver nestas coisas, nós nos juntamos ao coro do apóstolo Paulo que diz: somos as mais infelizes pessoas deste mundo. Mas a nossa esperança
A nossa confiança está depositada em Deus, porque ela está firmada na fidelidade de Deus. Essa fidelidade que se manifesta em nossa vida por meio dos seus cuidados, por meio do seu auxílio. Deus liberta, defende, sustenta a cada um de nós, em todas as nossas necessidades e dificuldades. O salmista coloca isso de uma maneira muito bonita. Eu vou ler aqui na versão de Almeida, que eu acho que tem mais sentido. Ele diz: o Senhor é quem faz justiça aos oprimidos, Ele dá pão aos que têm fome, Ele liberta os encarcerados, Ele abre os olhos aos cegos, Ele levanta os abatidos, Ele ama o justo e guarda o peregrino. Olha que contraste interessante entre a ação de Deus e a ação humana. Aqui o salmista coloca como Deus age para conosco, com justiça, amor e cuidado. O profeta Amós coloca como os seus líderes agiam para com o povo, com injustiça, corrupção e desamor. Essa é a maneira do ser humano agir, em interesse próprio e para o seu próprio bem. Deus age porque nos ama, e porque Ele tem um desejo íntimo no seu coração de que nós possamos viver sempre pertinho dEle. O profeta Isaías usa este termo quando compara Deus com uma galinha que ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e por aqueles pintinhos ela dá a própria vida, se necessário for. Por nós, Deus entregou o seu único Filho e deu a sua própria vida para nos salvar e também nos dar a vida. E agora, para o nosso bem e para o nosso cuidado, Deus ele se utiliza de toda a sua criação, de tudo aquilo que está nas suas mãos, como pessoas, amigos, parentes, entre outros, para que Ele possa nos amparar, para que Ele possa nos confortar. E nós podemos ver isso de maneira muito mais clara em Jesus, para que nos amparar, para que Ele pudesse cuidar das nossas necessidades. Ele se fez homem, Ele habitou entre nós. E qual é a importância disso? Nós temos um Deus que nos entende. Ao se humanar, Jesus conheceu as nossas dores, conheceu as nossas dificuldades, conheceu as nossas necessidades. Ele sabe o que é sentir fome, frio, medo, o que é estar desamparado, o que é ser insultado, rejeitado, o que a dor do luto causa em nós. Jesus nos conhece por completo e conhece todas as nossas necessidades. Ele é um Deus que nos entende e por isso está sempre pronto para nos socorrer e para nos salvar. É aqui, meus amados irmãos, que está a fonte de toda a nossa segurança. É aqui que está a fonte de toda a nossa esperança. Por isso o profeta Isaías diz: ali, ou seja, em Deus, apontando para Cristo, há um bom caminho, caminho que se chamará santo. Nós podemos afirmar que esse bom caminho que encontramos em Deus é de fato o Salvador Jesus. Ele é o caminho ao qual nos conduz em segurança para o perdão e para a salvação que nos é oferecido por Deus. Salvação e segurança que tanto necessitamos no nosso dia a dia. E é nesse caminho que nós podemos ver o Deus confortador, o Deus consolador, o Deus que supre as nossas necessidades, o Deus que nos ampara em nossas fragilidades, o Deus que nos faz os seus filhos e que nos torna o seu herdeiro. E aí vem o último motivo que o salmista nos coloca: o porquê que devemos pôr a nossa esperança em Deus. Só aqui já seria o suficiente, mas ele vai além. A nossa esperança está no Senhor, porque o Senhor
reina para sempre. Meus amados, somente um Deus que é eterno, Criador, Salvador, pode nos socorrer. E é nesse Deus que nós devemos colocar a nossa confiança, porque nele nós encontramos todo o auxílio e todo o amor que nós necessitamos. E Deus, meus amados irmãos, não só supre as nossas necessidades, mas Ele vai ao encontro de cada um de nós para poder nos resgatar do pecado e da morte eterna. E isso Ele faz enviando o seu único Filho, Jesus Cristo, para pagar a culpa que pesava sobre os nossos ombros. Mesmo que nesse mundo nós sejamos injustiçados, em Cristo, Deus nos torna justos novamente. E aí está o Evangelho do nosso culto. Como ele colocou isso de uma maneira muito bonita para nós. Na história de Rico e Lázaro, ambos tinham uma vida aqui neste mundo. Uma vida melhor. O outro, uma vida de maior sofrimento. Colocou a sua esperança na onde? Na roupa, na comida, no dinheiro, ao ponto de se tornar tão cego de não ver um mendigo comendo das migalhas que caíam da sua mesa. O comentarista Morris, ele coloca uma coisa interessante. A situação de Lázaro era tão deprimente que o único que o consolava eram os cães que comiam das migalhas junto com ele. Eram os cães que lambiam as suas feridas e lhe traziam um pouquinho de alívio para a sua vida. E muitas vezes nós nos vemos nessa mesma situação, do rico e do Lázaro. Mas havia uma grande diferença, uma diferença que os olhos humanos não conseguem enxergar nesse texto. Mesmo em meio às suas dores, às suas feridas, à sua pobreza, ao seu abandono,